Deus. Nós É. vamos agora ali examinar a Escritura, irmãos, vamos ler só o primeiro texto, né, ali, que foi o texto da Paraxá, né, irmãos, desse Shabat, amém? Em que nós lemos em Lucas, capítulo de número, né, irmãos? Lucas, capítulo 10, só para a gente pegar esse gancho e continuar no Sermão do Monte. Lucas 10, ali no versículo 25, amém? Louvado seja o nome do Eterno. Está compartilhado, né, queridos? Está tudo compartilhado em nome de Yeshua. Amém? E aí diz a palavra do Eterno aqui, está na tela, Lucas 10, 25, que foi a leitura dos escritos nazarenos desse Shabat, né, irmãos? Isso aí não é um pedido que Yeshua fala para nós examinarmos esses textos para o Shabat, é mandamento, né, meus irmãos? Então nós temos que examinar para achar para o Shabat, no Shabat, amém? Então aqui, queridos, Lucas 10, 25 diz assim: E eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando-o e dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele, Yeshua, lhe disse: Que está escrito na lei, na Torá? Que está escrito na Torá? Como leis? E respondendo, o doutor da lei disse: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe Yeshua: Respondeste bem, faze isso e viverás. Então, queridos, nós estamos aqui, é como se um de nós perguntasse para Yeshua agora nesse momento: Ó Yeshua, por favor, diz para mim, dá o segredo aí, como é que eu posso chegar na vida eterna? Ele responde para cada um de nós: o que está escrito na Torá? Como quem diz, vai lá na Torá e vai obter a resposta. Amém? Então, queridos, Yeshua diz, para você chegar na vida eterna, não só nesse texto, mas em inúmeros textos da Bíblia, em vários textos dos 4 evangelhos, Yeshua aponta a vida eterna para a Torá. Amém? Como ele diz aqui, né, para esse doutor da lei que quer herdar a vida eterna, e nós estamos aqui porque queremos também herdar a vida eterna, e o nosso Mashiach diz, o que está escrito na Torá, na lei, na Torá, porque ali nós vamos encontrar o escrito para chegarmos à vida eterna. Amém? Isso também, irmãos, conversa também no mesmo sentido de João, amém? Capítulo de número 5, João capítulo 5, só para a gente poder chegar aqui, né, meus irmãos? João no capítulo 5, no versículo 39, e Yeshua HaMashiach, o nosso Mashiach, ele que é o caminho para chegar ao Pai, ele diz assim, João 5,39, examinai as Escrituras, porque cuidais vós ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Então, quando o assunto é vida eterna, tem que ir nas Escrituras. E naquela época, meus irmãos, Escritura era só Torá e profetas. Amém? Não tinha o chamado Novo Testamento, que só veio a ser compilado 700, não é 7 nem 70 não, 700 anos depois de Yeshua, e só foi publicado 1.500 anos depois de Yeshua. Então, escritura que Yeshua está falando para aquele povo, para a igreja primitiva, é Torá e profetas, e dizendo, se examinar Torá e profetas, terão a vida eterna. Louvado seja Deus. É o que Yeshua nos indica. Então, nós estamos agora, meus irmãos, começamos hoje de manhã, amém? É aquele momento que Yeshua está ali no monte, amém? No monte, no Sermão da Bem-aventurança, né, irmãos? Vamos aqui no Sermão da Bem-aventurança, onde Yeshua HaMashiach está, ele diz, né, aqueles os bem-aventurados, né, queridos? Vamos aqui, Mateus capítulo de número 5, amém? Mateus 5, louvado seja Deus. E aqui a gente vê que Yeshua, né, em versículo 1 diz assim, e Yeshua, vendo a multidão, subiu a um monte e assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. Então a multidão ficou lá embaixo
e Yeshua subiu ao monte com seus discípulos. E nós estávamos falando, irmãos, que Yeshua era um rabino itinerante, amém? Ele não tinha onde, ele mesmo diz, né? A raposa tem seus covis e as aves ninhos, mas o filho do homem não tem onde repousar a sua cabeça, ou seja, ele não tinha morada fixa, amém? Quem quisesse segui-lo tinha que saber que as noites seriam no relento ou em algum lugar, amém? Porque era um rabino que não tinha morada fixa. E ele era um rabino, inclusive, dos segmentos dos fariseus, né? Isso eu já expliquei para os irmãos, né? Que os fariseus tinha 2 grupos de fariseus na época de Yeshua, que era de Hillel e de Shammai, amém? E Yeshua pertenceu assim, ele seguia, né, como se fosse assim, ensinava baseado nos ensinamentos de Hillel, mas não todos, amém? Alguns dos ensinamentos de Hillel, ele apertou mais um pouquinho, amém? Que estava meio liberal e nos ensinos dele ele apertou um pouco, amém? Mas, de qualquer maneira, ele era muito mais simpático aos ensinamentos de Hillel do que Shammai. E ele era um fariseu, inclusive Nicodemos, que foi falar com ele em João 3, que era fariseu, foi falar com um fariseu que seguia mesmo a sua linhagem. Amém? Então, ali nós estamos agora no monte, e junto desses discípulos aqui estamos nós. Amém? É assim, imaginando que nós estamos ali no monte ali, né, meus irmãos? Esse monte que Yeshua estava falando é um monte próximo ao Mar da Galileia, amém? É um monte próximo ao Mar da Galileia. Eu não tenho o mapa aqui agora para mostrar para os irmãos, mas depois eu posso mostrar. E ali desse monte, você tem a vista do Mar da Galileia, e ele está ali no monte. Nós estamos ali com ele agora, ouvindo o seu ensinamento, em Mateus 5, 6. Então, nós estamos vendo, meus irmãos, e examinamos hoje de manhã, né, vários textos do capítulo 5 de Mateus, que Yeshua está ensinando a Torá, amém, para os seus discípulos, a Torá, porque todos os rabinos da época de Yeshua e depois, amém, eles, 99% do ensino de Yeshua, né, irmão, é a Torá e 1% assim de profetas, amém, mas quase todo o ensino de Torá, e que são os 5 primeiros livros da Bíblia, e todos os rabinos faziam a mesma coisa. Então, aqui em Mateus 5, ele está ensinando tudo de Torá, muita coisa de Torá, nós lemos hoje de manhã, mas citando a literatura rabínica da época, inclusive existe até hoje. Ele pega o Midrash, estava mostrando para os irmãos, amém? Os textos do Midrash, do Talmud, amém? Os textos de Pesher e de vários outros textos que ele vai ensinando baseado nisso para os seus discípulos. Eu estava falando também com os irmãos que os rabinos daquela época e até hoje, amém? Eles colocam muitas vezes cercas na Torá. O que é colocar uma cerca na Torá? É colocar mais um mandamento, amém? Para evitar que a Torá seja descumprida. Então, Yeshua, ele fez isso em várias vezes, amém? Botou uma cerca para que aquele mandamento da Torá não fosse cumprido, e a cerca que ele botou virou mandamento também. Então, é isso que nós vamos ver hoje, queridos. Então, a gente deu até exemplo hoje de manhã, porque o mandamento é não, por exemplo, do adultério, não adulterarás. Amém? Está lá em Mateus, capítulo 5, versículo 27, que Yeshua diz aqui: ouviste o que foi dito aos antigos, não cometerás adultério. Está na tábua, inclusive, da Torá. Amém? É um dos 10 mandamentos, né, queridos? Amém? Agora, Yeshua diz no verso 28, eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para a cobiçar, em seu coração cometeu adultério com ela. E essa foi uma cerca que ele colocou, porque ele diz, eu não admito adultério. Então, você que quer me seguir, você que vai obedecer esse outro mandamento agora. Ele botou uma cerca no adultério, que diz assim, no mandamento para não adulterar, você nem pode olhar para uma mulher para a cobiçar. Então, e você observa, meus irmãos, que isso, a gente viu que isso aqui não está só aqui, mas também está no Midrash,
Amém? Está nos tratados do Talmud também. E no versículo 29, ele diz, ainda não falou do olhar? E ele diz, se teu olho direito te escandalizar, arranca-o e atira-o para longe de ti, pois te é melhor que perca um dos teus membros, que seja todo o teu corpo lançado no inferno. Então, isso aí é para o homem e para a mulher, que não podem ficar olhando, né, irmão? Nem para pessoas do sexo oposto e nem tampouco vendo filmes que envolvam sexualidade, que isso aí já está indo contra o mandamento de Yeshua, que ele diz, arranca esse teu olho para que você não seja lançado no inferno. Então, Yeshua está botando aqui, amém, uma cerca na Torá, amém? Então, vamos agora ver outros mandamentos aqui, em nome de Yeshua HaMashiach, para nós entendermos, aleluia, esse tema. Vamos agora ver aqui, irmãos, louvado seja Deus, nós aqui vamos, aleluia, amém? Glórias a Deus. Oh, aleluia. Aqui nós vamos aqui em Mateus 5:33, amém? Mas está aqui já o texto na tela, amém? Vamos aqui, nós estamos no monte com Yeshua, amém? Louvado seja Deus. Em Mateus 5:33 a 37, é dito assim, vocês também ouviram o que foi dito aos antepassados, não jure falsamente, mas cumpra os juramentos que você fez diante do Eterno. Isso aqui, irmãos, é a mesma coisa que os votos, amém? Fazer voto diante de Deus, amém? Agora, Yeshua continua, mas eu lhes digo, não jurem de forma alguma, nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o estrado de seus pés, e nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. Está tudo em Mateus, capítulo 5, 33 a 37. E não jure pela sua cabeça, pois você não pode tornar branco ou preto nem um fio de cabelo. Tá? E seja o seu sim, sim, e o seu não, não, e o que passar disso vem do maligno. Então, meu irmão, nós estamos ali no monte e Yeshua falando com a gente isso. Nós somos Talmidim, discípulos. A multidão está lá embaixo, não quer ouvir o ensino do rabino. Só quer milagre. Mas nós estamos aqui no monte com Yeshua, amém? E aqui nós vamos ver que em Levítico, meus irmãos, capítulo 19, 12, Torá, Levítico, é dito, não jurareis falso pelo meu nome. Amém? Não jurareis falso pelo meu nome. Porque eu sou o Senhor, amém? Porque eu sou o Senhor. Pois profanarás o nome do teu Deus, eu sou o Senhor. Então, e também em Deuteronômio, capítulo 10, verso 20, é dito, ao Senhor teu Deus temerás, a ele servirás e a ele te chegarás e pelo seu nome jurarás. Então, veja bem, em Deuteronômio diz que você vai jurar pelo nome de Deus, mas não pode jurar falso. Amém? Não pode jurar falso. Então, o que acontece, meus irmãos? Em Deuteronômio, na Torá, diz, você pode jurar, mas não pode jurar falso. Então, para a pessoa não pecar e não jurar falso pelo nome de Deus, Yeshua vai e bota uma cerca. Ele diz assim, não jure. Amém? Porque nos antepassados disse, não jure falsamente, mas cumpra os juramentos que você fez ao Senhor. Está em Levítico. Está em Deuteronômio. Mas aí ele nos diz, amém? Não jurem, eu peço aí, irmão Lucas, você que está controlando aí, vê aí onde é que está o microfone ligado e desliga, varão. Amém? Diz assim, porque atrapalha. Amém? Então, veja bem. Yeshua diz assim, então, no Levítico aqui, em Deuteronômio, a gente vê que a Torá diz, você vai jurar, mas não pode jurar falsamente. Aí Yeshua vai e diz, os antepassados disseram, não jure falsamente, mas cumpra os juramentos que você fez diante do Eterno. Mas Yeshua diz o seguinte, eu vou botar uma cerca nisso, que eu não quero que vocês jurem falsamente, não quero que vocês façam voto e não cumpram. Amém? Ou seja, não façam votos de forma alguma. Nem jure botando o nome nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o estrado dos seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. Amém? Então, o que você fazer, ou seja, jurar é empenhar alguma coisa. É como se você estivesse colocando ali, você bota a tua palavra em jogo. E se você não cumpre, para Yeshua é muito grave. Amém? Então, você não deve jurar.
Yeshua, para definir essa situação, ele disse, não jure de maneira alguma. Amém? Seja o seu sim, seu não. Mateus 5, 33, 37. Ele fez essa cerca. Amém? Glória a Deus. Amém? E aqui, queridos, é importante. Agora vamos ver aqui essa outra colocação aqui. Amém? Também está lá no monte, Mateus 5, 38, 42. Ouviste que foi dito, olho por olho e dente por dente. Isso Yeshua está falando conosco lá no monte, à beira do mar da Galileia, glória a Deus. Amém? A multidão lá embaixo só querendo milagre, meu Deus, não querendo Torá. E nós lá em cima querendo Torá de Yeshua. Louvado seja Deus. Ouvide, aí ele vai dizer em Mateus 5, 38, ouviste o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistai ao mal, mas se qualquer te bater na face direita, oferece também a outra. E o que quiser pleitear contigo, tirar-te a túnica, larga-lhe também a capa. E se qualquer te obrigar a caminhar uma milha, vai com ele 2. Dá a quem te pedir e não te desvies daquele que quiser que lhe emprestes. Essa questão está em Êxodo 21 a 24 a 25, né? Quando o Eterno, ele diz, né? O Eterno também é o próprio Yeshua, né, irmãos? Olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, queimadura por queimadura, ferida por ferida, golpe por golpe. O que é isso? Vamos aqui ver o que ele quer dizer. Amém? Olho por olho e dente por dente não é interpretação literal, pois se trata de uma expressão idiomática hebraica, amém, queridos? É uma expressão idiomática hebraica que simplesmente quer dizer, se alguém cometer um dano contra outra pessoa, deverá compensá-lo por meio de uma indenização proporcional ao prejuízo. Então, a parte é indenizatória, amém? Olho por olho, dente por dente. E nós vamos ver, queridos, que Yeshua, olha só, ele vai se basear na Mishnah, amém? Glória a Deus, está aqui, ó. Mishnah, no tratado Bava Kamá 8.1, diz assim, aquele que ferir outro está sujeito a pagar indenização por esse ferimento devido a 5 tipos de indenização. Ele deve pagar pelos danos, pela dor, pelas despesas médicas, pela perda do meio de vida e pela humilhação. Então, irmãos, esse olho por olho, dente por dente, é indenização, amém? Mas também está aqui no Mishneh Torá, você observa bem, nós estamos no monte, e Yeshua está ensinando a Torá para nós. Aí ele chega para Pedro, Pedro, me traz o rolo da Mishnah aqui. Aí abre aí no tratado Bava Kamá 8.1. Lê. Aí ele lê isso aqui. Aquele que ferir outro está sujeito a pagar indenização por esse ferimento devido a 5 tipos de indenização. Ele deve pagar pelos danos, pela dor, pelas despesas médicas, pela perda do meio de vida e pela humilhação. Aí ele chega para Tiago e diz, Tiago, traz a Mishneh aqui, Mishneh Torá. Aí vai lá no tratado, né, da injúria, que trata de quem faz injúria à pessoa ou à propriedade. Amém? 1.2. Aí vai lá, olho por olho, interpretado tradicionalmente, significa remuneração por danos sofridos. Amém? Então ele pega esses 2 rolos e está ensinando o Torá para nós ali no monte. Amém? Nós estamos ali no monte com o nosso Rabino Yeshua, aprendendo o Torá, né, irmão? Porque a gente quer vida eterna, né? A gente viu lá em Lucas, quando o doutor da lei perguntou para ele, o que eu faço para entrar na vida eterna? Você vai lá na Torá, não é isso? Então a gente está aqui aprendendo o Torá. Louvado seja Deus. Amém? Olha só. Destarte, onde é que está aqui, meus irmãos? Opa! Só um minutinho. Então, Yeshua, louvado seja Deus, ele não aboliu os sistemas judiciais de reparação de danos, olho por olho, mas recomendou que seus discípulos não buscassem se vingar de seus ofensores, tal como diz a Torá. Não te vingarás nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Adonai. Então, queridos, ele pega os textos, amém, de Mishnah, e ele vai dizer aqui, né, irmãos? Amém? Ouviste que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao mal. Se qualquer que te bater na face direita, oferece a outra.
Amém? E ao que quiser pleitear contigo e tirar-te a túnica, larga-lhe também a capa. Ele falou assim, eu não estou abolindo o sistema judicial, mas está dizendo que a pessoa deve não entrar em conflito com o próximo. E se qualquer te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pedir e não te desvies daquele que quiser que lhe emprestes. Louvado seja Deus. Amém? Então, e por isso que ele diz, não deve guardar vínculo, ira com ninguém. Amém? Louvado seja Deus. Vamos agora, irmãos, nós estamos ali, vamos ver agora o exemplo também da lei do Shabat. Amém? Que é uma lei, deixa eu ver aqui só um minutinho, também fala sobre isso. Amém? Por exemplo, aqui está, irmão, nesse livro de Israel Abrahams, amém? Estudos do farisaísmo e dos evangelhos, amém? Isso em Nova York, em 1967, que ele diz o seguinte, por exemplo, ele e Yeshua aceitou as leis sobre o Shabat, mas se diferenciou na interpretação de alguma dessas leis relativas a determinadas condições que justificam a sua suspensão. Então, queridos, quais são as únicas que Yeshua, nós estamos ali no monte aprendendo de Yeshua, amém? O que Yeshua disse que pode, quando é que pode a pessoa descumprir o Shabat, amém? A pessoa pode descumprir o Shabat em casos de saúde, amém? Ou seja, o médico pode trabalhar, amém? No Shabat, porque ele está ali naquele hospital e estão chegando pessoas com problemas de saúde, né? A faxineira ali do CTI, ela tem que trabalhar, porque senão o CTI não vai estar limpo. Amém? Enfim, irmãos, né? Todo mundo envolvido no processo de saúde e também na segurança. Amém? Porque envolve vida. Tudo que envolve vida, amém? Tanto a parte de saúde, parte de segurança, amém? Existe essa possibilidade, se houver risco de vida, é risco de vida, amém? De suspender o Shabat. Isso daí, quem diz é Yeshua HaMashiach, amém? Por isso que ele curava no Shabat, amém? Por ele ter afrouxado as leis do Shabat no caso de cura. Louvado seja Deus, amém? E também aqui, em pontos menores, ele mostrou uma liberdade do costume tradicional que implicava uma ruptura com a regra mais rigorosa dos adeptos mais rigorosos da Torá naquele tempo. Amém? Porque eles estavam perseguindo Yeshua por causa que ele estava curando no Shabat. Amém? Então vamos continuar aqui, queridos. Olha só. Estamos em Mateus 5, 43 a 48. Amém? Que diz assim, queridos. Nós estamos lá no monte com Yeshua. Amarás, ouvistes o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Ele não está dizendo que isso está na Torá. Ouvistes que foi dito. Amém? Ainda nem os antepassados. É alguma coisa que estava circulando lá na época em Judá. Amém? Você deve amar o próximo, mas odiar o seu inimigo. Ele agora diz, eu, porém, vos digo, amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai, que está nos céus, porque faz que o seu sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Pois, se amardes os que vos amam, que galardão tereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os publicanos também assim? Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai, que está nos céus. Aí, queridos, amém? Aí nós vemos aqui, aí tem a Mishnah Torá, amém? E Yeshua vai pegar aqui a Mishneh Torá. A Mishneh Torá, no capítulo Disposições Humanas 6.3, vem cá, apóstolo Simão, abre a Mishneh Torá, aí vai estar escrito lá, é obrigatório que todo homem ame cada um de Israel, assim como ama a si mesmo, pois está escrito, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo, inclusive os inimigos. Amém? Então,
depois que cada um vai trazendo a literatura na mão, ele diz, ó, eu, porém, vos digo, amai a vossos inimigos. Porque, irmãos, essa cerca daí é fundamental, porque ele diz, como a palavra na Torá diz em Levítico 19, 18, né? Aqui está 19, mas é 19, 18. Mas amarás o teu próximo como a ti mesmo, isso está na Torá. Então, para evitar que a pessoa não venha a pecar, Yeshua bota a cerca, você tem que amar os vossos inimigos, porque amando o inimigo, você está amando todos os próximos. Louvado seja Deus. Aí, veja bem, a instrução de Yeshua sobre o amor ao próximo, extraída da Torá, se assemelha com o ensino farisaico do rabino Hileu, que era o rabino que ele simpatizava os ensinos da sua época, amém? Que viveu no ano 60 a.C. até 9 depois de Cristo, amém? Que apregou o amor a todos os seres humanos, inclusive aos inimigos, compulso a Mishnah. Então, lá na Mishnah, no Tratado de Avot, amém? 1.12, Hilel dizia, procurai ser como os discípulos de Arão, amai a paz, procurai a paz, amai as pessoas e aproximai-as da Torá. Então, esse rabino Hilel, que era o que o rabino Yeshua simpatizava com os ensinamentos, e ele pertencia a esse grupo, amém? Ele defendia que deveria se amar os inimigos. Aí Yeshua chega, e nós estamos ali no pé de Yeshua, amém? Louvado seja o nome do Eterno para todo sempre. E nós estamos hoje aprendendo ali no monte, aos pés de Yeshua. Louvado seja Deus. A multidão está lá embaixo, não quer Torá, mas nós estamos querendo saber para entrar na vida eterna. Amém? Porque, irmão, o arrebatamento está perto e o nosso Mashiach está falando para nós, hoje, né? Aleluia. Então, o que o Mashiach está falando para mim e para ti? Tem que amar os inimigos. Amém? Isso daí é uma cerca. Não tem como furar essa cerca. Ele bota isso como mandamento. Amém? Glórias a Deus. Louvado seja Deus. Então, o que acontece aqui, meus irmãos? Essa cerca que está ali no tratado, né, de Avot 1.12, e também era pregado pelo rabino Hilel. Amém? Então, queridos, nós observamos aí que esses ensinamentos, amém, que Yeshua está ali no monte, no Sermão do Monte, à beira do Mar da Galileia, amém, é um ensinamento que nós, irmãos, estamos recebendo a Torá e as cercas do Mashiach, amém? As cercas do Mashiach, porque se ali o nosso Yeshua, ele chega para aquele doutor da lei, amém? Em Lucas capítulo 10, verso 25, aquele doutor da lei chega para o Mashiach e chama de mestre. Mestre, meus irmãos, quando está traduzido no Novo Testamento, quer dizer rabino, amém? Quando diz assim, ó, mestre, mestre, mestre quer dizer rabino, amém? Naquela época, só que na hora da tradução, enfim, botaram mestre, mas todos esses mestres que aparecem aí no Novo Testamento é chamando Yeshua de rabino, amém? Então, rabino, algumas até passaram, né? Como aquela tradução de Maria Madalena, quando vê Yeshua ressuscitado, ela chama Raboni, aí saiu direitinho. Mas outros eles botaram mestre, mas o que está escrito é rabino. Então, aquele doutor da lei chega para Yeshua e pergunta, mestre, que farei para herdar a vida eterna? Meu pai, nós estamos aqui querendo isso, meu Deus. O arrebatamento está aí, as portas, eu quero herdar a vida eterna. Amém? Então, Yeshua chega para mim, para você e para aquele homem que perguntou para ele naquela época, ele diz assim, vai lá na Torá, que está lá escrito. Amém? Então, o que nós estamos fazendo aqui? Aprendendo nos pés de Yeshua, a Torá de Yeshua, amém? O ensinamento e as cercas que ele colocou. Amém? Então, quando ele diz ali, nós vimos agora a questão do adultério, amém? Não é só adultério, para homem e para mulher, não olhar nada que seja de sensualidade, nem de outras pessoas e nem também na tela, amém? Nem na telinha. Por isso que é ideal que se evite esses filmes que muitas vezes não são ditos como pornográficos, mas acabam tendo pornografia. Melhor coisa é evitar filme, amém? Porque os filmes hoje, a maioria estão ligados para essas situações. E a gente tem que a gente tem que seguir a cerca dada pelo nosso Mashiach. Porque nós não estamos pregando
nada a não ser o que ele que botou a cerca. Não fui eu que botei a cerca, não foi os irmãos, mas está lá em Mateus a cerca que ele botou. Então, o servo, serva de Deus, não deve focar nessas coisas. Para essas coisas, cada um tem sua esposa, cada um tem seu marido. Louvado seja Deus. Então, não deve colocar seus olhos em nada disso. Amém? Louvado seja o nome do Eterno. E também aqui, queridos, nós vemos aqui esses outros textos aqui também, que Yeshua falou, do olho por olho, dente por dente, que é uma questão, amém, em que ele mesmo diz que aquele que vier e te ferir numa face, você dá outra. E por quê, irmãos? Ele está baseado na literatura, tanto em Guemará, Misná, Talmud. Hoje de manhã nós vimos várias literaturas do Talmud, que ele se baseou para ensinar temas ali no monte. Nós estamos no monte, né, irmãos, ali junto com ele, amém, louvado seja o nome do Eterno, é como se a gente estivesse ali, nós somos os Talmidim. Talmidim quer dizer discípulos, meus irmãos, discípulo vai para o monte, a multidão ficou embaixo, isso é o que acontece, amém, a multidão não quer ensino de Torá, a multidão quer milagre, mas a gente quer o dono do poder, nós queremos ele todinho. Então a gente está com ele. Amém? Louvado seja Deus. A gente não abre mão dele nem um minutinho. Amém? Então, queridos, nós temos que ver que o nosso Yeshua HaMashiach, amém? Ele vai ensinando para nós, amém? E até aqui, hoje mesmo ele está ensinando para nós, porque na verdade aqui a gente está citando ele falando, mas que vai entrando em nossas mentes, nossos corações, é o Espírito Santo dele que vai fazendo nossa alma receber esses ensinamentos, amém? É o próprio Espírito Santo que vai operando, porque a gente pensa, ele ensinou naquela época, não, ele continua ensinando agora nessa mensagem, amém? Porque na medida que a gente está compreendendo, é o Espírito Santo de Yeshua HaMashiach que está entrando em nossas mentes, nossa alma e nosso corpo, para ali nós entendermos a palavra do Eterno, entendemos os ensinamentos do Eterno, entendermos, irmãos, que o que Yeshua está falando para nós aqui é muito importante. Então, queridos, nós estamos aqui fazendo uma revisão também, né, meus irmãos, de ensinos ali de Yeshua HaMashiach, todos eles baseados na Torá. Meu Pai, é de Mateus, Marcos, Lucas e João, e Yeshua fala da Torá de ponta a ponta, meu Pai. Oh, glória! Aleluia! Só ensinando a Torá. Amém? Pouquinha coisa ele falou de profetas, irmão, mas 99% ele fala dos 5 primeiros livros da Bíblia. Amém? Então, não tem como separar. E Yeshua, na verdade, queridos, ele é o verbo que se fez carne. É a Torá que se fez carne. Amém? Ali no original de João, capítulo 1, verso 1, que dizia o verbo, né? No princípio era o verbo, e João 1,14 diz que o verbo se fez carne, amém? Ali nós sabemos que Yeshua HaMashiach é a palavra, e a palavra, em todo o contexto do Taná, é a Torá. Louvado seja Deus. Então, quando a gente diz que Yeshua é a Torá viva, eu estou me baseando em João capítulo 1, verso 1, João capítulo 1, verso 14. Amém? E Yeshua é efetivamente a Torá viva. Tanto é que lá no livro de Apocalipse, ele é chamado de a palavra de Deus. Nós vamos aqui só situar os irmãos no livro de Apocalipse, capítulo 19. Amém? Ele é a própria palavra de Deus. Então, nós não podemos nos desconectar desse ensino. Apocalipse 19, queridos. Amém? No versículo 13, primeiro, vamos aqui no verso 11, né? Quando ele vier, vai rasgar o céu, né? Diz assim, e viu o céu aberto, eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se fiel e verdadeiro, e julga e peleja com justiça. E os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo. E estava vestido de vestes tingidas em sangue, e o nome pelo qual ele se chama é a palavra de Deus. Amém? Essa palavra aqui, palavra, é a Torá do Eterno. Então, ele é chamado de a Torá do Eterno. Amém? Como que a Torá do Eterno vai ensinar a Torá, irmão? Ele estava ensinando a Torá aqui o tempo todo e continua ensinando até hoje. Amém? A nós aqui que estamos nos preparando para o arrebatamento da noiva do Cordeiro. Amém? Então, queridos, ele que é a palavra de Deus. Então, quando ele está ali no monte ensinando para nós, amém? A Torá, e vai ali botando as suas cercas, essas cercas que ele está colocando, não é
porque ele pega a Mishnah, pega o Talmud, mas não é por causa do Talmud e da Mishnah, é porque a palavra de Deus diz, tem que ser essa cerca aqui, que essa cerca é a palavra que define, porque ele é a palavra. Amém? Louvado seja Deus. Aquilo ali era para estar na Bíblia e não estava, então ele botou na Bíblia. Louvado seja Deus. Então ele botou, porque a própria Torá diz que ele é o intérprete da Torá. Então, se ele é o intérprete da Torá, ele vai botar as cercas que ele tem que colocar. E as cercas são mandamentos acrescidos para que o mandamento principal não seja descumprido. Amém? Então, virá o mandamento também. Então, queridos, que o Espírito Santo fale o coração de todos os amados. Nós vamos agora, amados, em nome de Yeshua, louvar e glorificar o nome do Eterno. Amém? Que o Espírito Santo fale ao coração de todos. Amém e amém.